Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Olha quem está aparecendo aqui novamente. Estou vindo aqui para gravar esse vídeo, o vídeo do relato do meu parto. Esse vídeo ele não terá edição, eu vou gravar e assim que eu terminar de gravar eu já vou postar aqui para vocês. Hoje é quarta, hoje é terça, acho que hoje é terça-feira ou é quarta-feira, eu não sei. E eu tô gravando esse vídeo e hoje mesmo vocês vão estar assistindo. Eu tô olhando para ali, gente, porque a Jade tá lá na cama dormindo e ela tá se mexendo. Então eu tô olhando ela, até porque agora a gente tá em Fael, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, porque tá chovendo, eu tô gravando esse vídeo aqui na minha sala barra cozinha e aqui não tem forro, só lá dentro do meu quarto. E eu espero muito que vocês estejam conseguindo ouvir bem a minha voz. Eu vou gravar esse vídeo agora, hoje, porque eu tô com vontade de gravar, então eu vou aproveitar logo para gravar. Dei uma leve ajeitadinha, passei um batom, coloquei um brinco e é isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais rápida possível, porque agora eu tenho uma pequenininha ali que depende 100% de mim, né? Bom, vamos lá. Se eu não estiver enganada, nós estamos hoje, eu e Jade, com 23 dias. Se eu não estiver muito enganada, tá? 23 dias. Jade nasceu dia 9 de novembro, na madrugada de sábado para domingo. Quando eu comecei a sentir dor, eu comecei a sentir dor. Gente, vocês me perdoem aí, tá? Se tiver assim, farofado no cabelo. Quando eu comecei a sentir dor, eu comecei a sentir dor no sábado. Eu acordei já pela manhã no sábado, sentindo uma cólica. Mas era uma coisa assim, bem leve, bem moderada. E eu já acordei sentindo aquela leve cólica, mas eu imaginava que era porque a minha bexiga estava cheia. Espero que esse microfone aqui aguente até o final. Mas eu imaginava que era porque a minha bexiga estava cheia. Fui fazer xixi, tudinho, e percebi que a dor continuava. Continuei fazendo as coisas aqui dentro de casa. Gente, no sábado, quando eu acordei com a dor, eu não parei em nenhum momento. Eu estava muito ativa, eu tinha assim, eu estava com muita disposição, então eu passei o sábado todo fazendo as coisas em casa, arrumando tudinho. E eu acredito que foi isso que me ajudou no nascimento da Jade. A Jade, desde já, a Jade nasceu de parto normal. Então eu acredito que foi isso que me ajudou no nascimento da Jade, para que ela nascesse de forma assim, muito rápida. Quem sabe, a Jade é a minha segunda bebê, né? O meu primeiro é o Rafael, e o Rafael ele nasceu de parto cesárea, né? Porque eu dilatei os 10 centímetros, mas ele não tinha passagem. E eu me internei dia 17, o Rafael nasceu dia 18, pela parte da tarde já, porque eu já estava até mesmo passando do horário. Então, assim, foi de última hora, assim, já a cesárea. Da Jade, como eu falei, eu acordei no sábado pela manhã, já sentindo uma leve cólica, fui fazer xixi e fui fazer minhas coisas normal, arrumar a casa, espanar. Gente, eu subia até na cadeira. Eu subia até na cadeira, mexia nas coisas, espanava tudo, mesmo sentindo dor. Não parava. E aí, como eu vi que a dor não parava, eu mandei mensagem pro Romário, que é meu marido, né? E ele trabalha, ele passa o dia praticamente todo fora. Daqui a pouco ele tá chegando. Se ele não chegar bem no meio desse vídeo aqui. E aí eu avisei ele, falei, amor, tô sentindo uma dor, tá no nível 2 para 3 e talvez a Jade vá querer nascer hoje. Aí ele já alertou lá o pessoal do trabalho, né, o RH, tudinho. E foi dito e feito, gente. Quando o Romário chegou do trabalho, ele chega, no sábado ele chega um pouco cedo, né? Eu continuava com dor, só que a dor já estava aumentando um pouco mais de nível. E quando foi 7h30 da noite, a gente mandou mensagem para minha irmã, foi ela que ficou com o Rafael, para que ela viesse para cá, porque eu já não estava mais aguentando de dor. E aí ela veio,
ela veio junto com a minha sobrinha, que ela tem uma bebezinha pequenininha, e a gente foi para a maternidade. Tomei banho, pediam aqui, arrumou umas bolsas e fomos para a maternidade. A maternidade que eu fui é a maternidade que eu tinha vínculo durante o processo do pré-natal. E aí, gente, será que tá pegando bem o áudio? Eu espero que sim, porque tá aumentando aqui a chuva. E o meu telhado é de zinco. E aí, quando chegou lá, gente, quando eu fui avaliada, eu passei pela triagem e aí eu fui avaliada, né? Levei o toque, tudinho, eu já estava com 4 centímetros. Gente, eu já estava com muita dor. Imagina, né? 4 centímetros. E aí eu estava com muita dor e nisso eu fiquei esperando para voltar novamente com a médica, que era para saber já se eu já ia ficar internada ali tudinho. Nisso eu achava que o meu parto seria cesárea, por conta que o Rafael nasceu de cesárea também, né? E nisso era 7 alguma coisa, 8 horas quando a gente chegou lá na maternidade. Estava demorando demais para me chamarem. A minha cunhada, meu cunhado estavam lá também com a gente. E aí eles começaram, né? A minha cunhada começou a falar, olha, tem que chamar ela tá com muita dor. Vocês estão demorando demais para chamarem ela. Só que eles estavam chamando somente o retorno. E eu ainda não fazia parte desse retorno. Gente, eu estava me vendo de dor. As horas estavam passando. Quando eles foram me chamar novamente, já era, se eu não estiver enganada, já era 11 alguma coisa da noite. Desde 7, vamos arredondar, desde 8 horas eu lá na maternidade. Quando eu fui ser chamada para ser avaliada novamente pela médica, já era, se eu não me engano, umas 11 alguma coisa. Gente, se eu não estiver muito enganada. E aí, quando eu entrei no consultório, a médica falou, ela perguntou, né, o meu histórico, tudinho. Eu falei, olha, meu primeiro filho nasceu de parto cesárea, por conta disso, disso, disso. Deu diabetes gestacional nessa minha gestação, que era a gestação da Jade. Quando eu falei tudinho o meu histórico para ela disse que não tinha possibilidade de eu ficar lá na maternidade, que eu ia ter que ir para outra maternidade. E aí ela me deu 3 opções de maternidade. A minha cunhada falou para mim que ela ia me levar para a maternidade mais próxima. E ainda bem que eles me levaram, gente, porque senão a Jade teria nascido dentro do carro. Eu já estava com 4 centímetros quando eu cheguei na maternidade, né? E isso já era mais 11 alguma coisa. E aí ela disse que eu ia ter que ir para uma outra maternidade, porque lá, nessa maternidade onde eu estava, eu não vou falar o nome porque, né? Ela disse que não tinha possibilidade, não tinha como ela me colocar para fazer uma cesárea. E aí a gente foi para essa outra maternidade que ficava muito mais perto aqui da minha casa, assim, muito mais perto, entre aspas. E aí, quando eu cheguei lá, eu já estava na cadeira de roda, eu já estava com muito mais dor. E eu estou procurando ser bem, bem breve, tá, gente? Quando eu cheguei lá, eu já estava com muito mais dor, as dores tinham aumentado de intensidade. E aí eu fui avaliada pelo médico, em nenhum momento a bolsa estourou, eu não tinha sinal de sangue, eu só estava com muita dor, gente. Do Rafael eu tive sinal de sangue, mas a bolsa não estourou, eu só ficava perdendo aquele líquidozinho no parto do Rafael. E aí, quando o médico me avaliou, eu já estava com 9 centímetros. E ele falou, leva ela para o pré-parto, porque já vai nascer. E aí, chamaram o maqueiro, me colocaram na maca. E quando eu estava sendo levada para a sala de pré-parto, eu senti quando o negócio estourou. Pá! Eu senti uma coisa quente saindo de dentro de mim. Eu fiquei assustada naquela hora, porque eu não sabia, né, como é que era. E ela virou o rostinho, tá olhando para cá agora. E ela tá dormindo bastante, ela tá se espreguiçando, se mexendo. E quando estourou esse negócio, eu falei, tá saindo alguma coisa, tá saindo. E aí, mais do que depressa, correram comigo, né, pra sala de parto, pediam. Cheguei lá, né. Gente, foi completamente diferente do parto do Rafael.
Do parto do Rafael, tinha muita gente me assistindo. Lá não, só era eu, o Romário, o médico que fez o meu parto, e eu não sei se era auxiliar do médico ou se era uma enfermeira ou uma outra médica. Eu só sei que tinha uma outra senhora lá também. E eles foram assim muito calmos comigo. Eles tiveram muita paciência, porque eu estava me vendo de dor. Eu não sabia como é que fazia força para ter, para expulsar um bebê, né, de parto normal. E até a moça, essa. Gente, ela acordou. Espera aí rapidinho. Deixa eu dar pausa aqui. Já estou aqui com a Jade. Jade está mamando agora. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês, tá, gente? Deixa eu continuar aqui para não ficar muito longo, até porque, como eu falei, não vai ter edição esse vídeo, é somente o relato mesmo do meu parto. E aí, eles tiveram, ainda bem que eles tiveram toda aquela paciência comigo, né? E aí eu fazendo ali, eu gemendo, gemendo, gemendo tudinho, quando vinha a dor, né? E aí, esse médico, em um certo momento, ele olhou para mim e falou bem assim: você não está se ajudando. Aí eu falei para ele, mas o que, que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Aí ele pegou e falou bem assim, virou para essa moça. Eu não sei, gente, o que, que ela era. Não sei se ela era auxiliar dele, se ela era uma outra médica. Eu sei que ele olhou para ela e falou bem assim, fala para ela o que ela tem que fazer. E aí ela veio com toda a paciência, ela falou, Zíbia, eu entendo que você não sabe como é que faz a força para ter parto normal e eu vou te ensinar. E aí ela falou, né? Quando a dor vier, você não grita, você puxa a respiração, fecha a boca, né? E o seu queixo tem que encostar nisso aqui, você tem que ficar assim. E você faz força lá embaixo. Ela até falou assim, não importa se você fizer, né, cocô, é normal. E aí, quando ela falou isso, gente, parece assim que aquilo me acalmou e fez o meu cérebro entender. E aí, quando a dor começou a vir, eu comecei a fazer força. E aí, eu fiz para mais de 4 forças, né, 4 tentativas assim. E aí, a minha barriga começou a baixar, porque a neném começou a descer, né? Eu lembro que até em um momento o Romário falou assim: doutor, a barriga dela começou a baixar, né? E aí, o doutor falou assim: já vai nascer, tá bem aqui já. O doutor conseguia ver o cabelinho dela, né? Só que o Romário não conseguia ver porque eu ficava prendendo ele assim pra mim. Que quando a dor vinha, eu me prendia nele, eu me levantava, sabe? Me puxava assim. E até aí, antes da Jade nascer, é importante eu falar isso aqui. Antes da Jade nascer, eu ficava dizendo que eu não ia conseguir, que eu não queria parto normal, que eu queria parto cesárea. Porque eu fiz o processo da laqueadura, pediu, né? Eu entrei com o pedido e até então estava tudo liberado. Eu tenho todas as papeladas na mão para que eu fizesse mesmo a laqueadura. Só que Jade nasceu de parto normal, né, gente? E aí eu ficava dizendo que eu não ia conseguir, que eu não tinha força, que eu não tinha passagem, que a Jade não ia nascer de parto normal. E todo tempo essa moça lá, ela dizia, você vai conseguir, você você consegue, pediu. Até que em um certo momento ela falou assim, você quer a cesárea? E aí o Romário, né, o meu marido, olhou para ela e falou bem assim, olhou para ela e falou bem assim, eu acho melhor. Aí ela falou, Zíbia, mas não dá, você já tá com 9 centímetros, a sua bebê já vai nascer. E, gente, foi quando ela veio e me ensinou tudinho a fazer a força. E eu comecei a fazer e não demorou, a Jade nascer. Realmente ela nasceu. Gente, eu vou ter que pegar o ventilador, espera aí. Voltei, gente. Fui pegar o ventilador que eu tava morrendo de calor já. Mesmo chovendo, mas é porque o cabelo tá solto. Pois é, gente, como eu falei. E aí eu comecei a fazer força, né? Depois do que ela tinha me falado, né? De como era para fazer. Eu comecei a fazer força. E não demorou muito, finalmente a Jade nasceu. Qual a experiência, né? Como é, né? Talvez vocês se perguntem, né? Como já me perguntaram, Zíbia, dói demais? Como é, né? Gente, sinceramente, pra mim não doeu a Jade nascer. O que dói mesmo, assim, pelo menos pra mim, é a contração mesmo.
e a mulher já está num nível tão alto, mas tão alto de dor, que eu não sei as outras mulheres, mas para mim, assim, não doeu quando a Jade nasceu. É claro que a gente sente, eu pelo menos eu senti um ardor, mas assim, dizer que dói, dói, dói para criança sair, eu acho que não é bem isso, eu acho que o que mata mesmo é a contração mesmo que a mulher está sentindo, né? Até porque os ossos estão assim se afastando, sei lá. É uma coisa assim muito louca. Só Deus mesmo. E eu tive laceração grau 2. Eu perguntei do médico, né? Eu perguntei, porque depois que a Jade nasceu, gente, é incrível. Depois que o bebê nasce, realmente tu não sente mais nada. Eu sempre ouvi falar isso, depois que o bebê nasce, tu não sente mais nada, tudinho. E, gente, realmente, depois que o bebê nasce, acaba a tua dor. Zero, zero, zero. E aí, depois que a Jade nasceu, essa moça, né, levou, não era uma moça, já era uma senhora, já ela levou ela, né, pra vestir a roupinha, limpar tudinho. E o médico, né, eu ouvi quando ele falou, né, pra preparar a anestesia, tudinho. E foi quando eu perguntei, eu falei, doutor, eu tive laceração? Ele falou, teve. Eu falei, qual foi o grau? Ele falou, grau 2. E levei pontos, foram bastante pontos. E depois que a Jade nasceu, o que foi ruim para mim, gente, já foi esses pontos lá embaixo. Porque era ruim para sentar, para se mexer, para tomar banho, horrível. Ao mesmo tempo que doía, ardia demais. Demais mesmo. Ela ainda está em processo de acordar. Né, mãe? Né, que você ainda tá acordando? Né, mãe? Ai, tá me mijando. A fralda vazou. Que disse quando eu tô acordando, mamãe? Que disse, mamãe? Né, filha? Que foi assim que você nasceu? Né, amor? Pois é, gente. Esse foi o relato do meu parto. É bem simples mesmo. Vai ser um vídeo sem edição, como eu falei pra vocês, até porque a gente tá numa correria louca aqui em casa. Não dá para arrumar e editar. Eu muito menos, então eu só estou gravando mesmo e vai ser postado. E eu espero de coração que vocês gostem de saber como é que foi tudinho. E hoje eu tô aqui com essa pedrinha preciosa nos meus braços, né, filha? Né, mãe? Pois é, gente, eu ainda fiquei. Depois disso, né? Eu fui levada lá pro leito. E no outro dia eu fui pra enfermaria. E parecia que eu nem tinha tido bebê, andava normal, quer dizer, com muita dificuldade por conta dos pontos lá embaixo, né? Mas, fora isso, super de boa, não fiquei tomando medicação, nem ela também, não nasceu com pele amarelada, tudo normal. Né, filha? A gente só demorou a sair da maternidade, a gente ficou acho que uns 4 dias na maternidade, por conta do horário do nascimento dela, porque como ela nasceu pela madrugada, tinha que esperar 48 horas para ela. 48 horas, era 70 e alguma coisa lá. Acho que era 48 horas para ela poder fazer um dos exames lá, que agora eu não sei se era do coração ou do pezinho, mas acho que era do pezinho. E aí a gente só foi liberado para vir para casa depois que ela fez esse exame. E deu tudo normal. O exame da língua, do coração, do olhinho, do ouvido. Só falta agora a gente pegar o teste do pezinho dela, que eu vou até ver daqui a pouco se já está pronto. E foi isso, gente. Enquanto eu estava na maternidade, o Fael ficou com a minha irmã durante o tempo todinho, né? Até a gente chegar. E quando eu cheguei em casa, assim, foi muito emocionante, gente. Eu chorei horrores, até fiquei me sentindo mal, porque de resguardo, né? Cheguei debaixo de um sol quente, e aí logo que eu cheguei eu já comecei a chorar muito, porque eu vi o Fael, tava com muita saudade dele, até lá na maternidade eu ficava chorando, vendo as fotos dele. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E esse foi o relato do meu parto. Espero que vocês tenham gostado. E vou mostrar minha princesa para vocês. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar ela, porque como não estava chovendo aqui na minha cidade, para quem me assiste, eu sou de Manaus.
eu procuro deixar ela bem confortável. Olha, gente, minha princesa, eu tô com muito sono, pessoal. Olha, gente, minha menina. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jade. Gente, Jade nasceu branquela, branquela, que, meu Deus do céu, ela é uma vela. Chega, ela fica vermelha, o apelido dela é Tomatinho. Os olhos dela não são castanho nem escuro. No momento estão acinzentados. Ela tá me olhando assim meio estranho. São acinzentados, puxados assim para um azul. Não sei se vai mudar, né? E essa é a minha princesa, gente. Dá tchau, filha. Dia 9, na próxima semana, ela completa um mês. E eu tô muito feliz. Nós estamos. O Fael tá lá dentro. O Mário tá chegando daqui a pouco. E é isso, né, filha? Assim a gente vai, né? Ela me olhando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber como foi o relato do meu parto. Me perdoe por esse vídeo não ter edição como os outros. Como eu falei lá no meu Instagram, para quem não me segue, gente, eu tenho Instagram. Vão lá no meu Instagram, me sigam lá também, tá bom? Eu tô numa fase de adaptação, agora mãe de dois, né? Duas crianças ainda pequenas, o Rafael com 2 anos e a Jade agora ainda não tem nem um mesinho. E é tudo um processo de adaptação. Mas aos poucos nós estamos vencendo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como foi o relato do meu parto. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de vocês, até a próxima.